A Primeira Igreja Batista de Irajá e o Ministério Infanto-Juvenil Geração Amarelinha apresentam Culto dos Juniores. Da Primeira Igreja Batista de Irajá, do Ministério Infanto-Juvenil Geração Amarelinha. Ô, saudade de vocês! Tudo bem, gente? Vamos começar o nosso culto dos juniores. Você sabe, né? Nós temos estudado sobre a Palavra de Deus. A Bíblia é esse livro formidável. E eu costumo dizer que quem lê a Bíblia é muito mais feliz. Então, vem ser feliz com a gente. Vamos para o nosso culto agora. Beijão da tia Cleidinha para vocês. Vamos lá? Olá, juniores. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para nós cultuarmos ao nosso Deus. E essa noite vai ser muito bom. Vamos prestar um culto ao Senhor. E para começarmos, nós vamos ler em Provérbios, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. A Bíblia diz assim, vou repetir, Provérbios, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É interessante esse versículo 7, né? Do capítulo 1 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o que é temor? Aí a gente vê lá no dicionário, temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. É o que nós temos que ter pelo Senhor, não é? Respeito e obediência ao nosso Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então nós devemos sempre temer ao Senhor. E no versículo 8, no mesmo capítulo 1 de Provérbios, né, diz assim, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o conhecimento de sua mãe. Que bom, né? Que a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser obediente, tem que ouvir e obedecer as instruções, os ensinos que os pais e as mães nos dão, né? Nosso papai e nossa mamãe. Que bom, não é? Que a Bíblia nos ensina isso. E agora nós vamos orar para dar continuidade ao nosso culto. Pai de amor, na tua presença nós estamos. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada junior. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Que o Senhor abençoe, que esse culto a gente possa estar prestando um culto ao Senhor, louvando o teu nome e aprendendo mais de ti. Abençoe todos os juniores, cada tio, cada tia. Abençoe também em especial cada mamãe, que hoje é o dia das mães. E que nós possamos a cada dia estar amando mais as nossas mães e obedecendo. Muito obrigado por tudo, Pai. Perdoa as nossas falhas e nós te agradecemos por estar falando contigo, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos agora dar continuidade ao nosso culto, né? Beijinho para cada um, tá? Graça e paz, Deus abençoe sua vida, que você possa louvar ao Senhor em qualquer circunstância, em todo o tempo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Deixa comigo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As meninas cantando agora, só as meninas. Perto quero estar, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os meninos comigo. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todos juntos cantando, Senhor, yeah. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a quem? Somente a ti, Jesus. Mais uma vez eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Olá, meus queridos senhores, tudo bom? Agora vem aquela parte especial, que é para nós honrarmos ao Senhor com aquilo que a gente tem, com os nossos bens, dando a nossa ofertinha, né? E para isso a gente vai ler lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que fala mais ou menos isso, diz assim: honre o Senhor oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uva transbordarão de vinho. Você pode dizer assim, mas como assim, tia? Celeiro, trigo, cevada? Traduzindo para os dias de hoje, como se a gente falasse assim, dê a sua melhor parte para o Senhor, sabe? Não aquilo que está sobrando, não, aquilo que, né, que eu não quero mais, aquela moedinha que eu não vou querer, vou dar para o Senhor, mas a melhor parte do que você tem, porque aí o que vai acontecer? O Senhor vai te abençoar, que a sua despensa, né, não vai faltar alimento, arroz, feijão, e a sua vida vai ser de muitas bênçãos. É isso que o texto está dizendo, né? E é assim que nós temos que fazer, né, para a honra e glória do Senhor, sabendo que essa ofertinha vai ser muito bem empregada na casa dele, para a causa dele, ou seja,
igreja, para todos os programas, para todos os eventos, para os missionários que tanto dependem de nós, né, da nossa oferta para levar a palavra de Deus aonde quer que eles estejam. Então não deixem de dar, né, a sua parte também, junto com a do seu pai e da sua mãe, e pedir para ele fazer o depósito lá nas contas da igreja, né? Que ele já deve estar sabendo como é, ok? Então, ó, Super Nós, ativar! Vem, chegou a hora da adoração. Vamos adorar o Senhor com alegria. Ei! Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, de joelhos se dobrará. Mas aquele que há de escolher o maior tesouro terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Mais uma vez, cante comigo. Essa é a hora da adoração. Oh, sim, vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o maior tesouro terá. Ei! Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o maior tesouro terá. Vem, se achegue, vamos adorar o Senhor com alegria. Ei, Deus tem o melhor para a tua vida nesse dia, meu querido. Deus abençoe você, a sua casa e todos os seus. Vem. Agora nós vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por essas ofertas, por cada junior, Senhor, que ofertou, que se empenha, Senhor, sempre em estar dando para o seu pai ou para sua mãe a sua pequena oferta, ó Deus, mas que essa pequena oferta possa se transformar numa oferta grande e abençoar muitas vidas, abençoar missionários, abençoar o teu trabalho ali na igreja de Irajá. Abençoa também essas vidas, Senhor, para que nada venha faltar na despensa deles, Senhor. E essas famílias venham ter sempre a tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amigos juniores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, eu, a tia Raquel e o Heitor, que está aqui no meu barrigão, nós estamos aqui com vocês, cultuando a Deus no nosso culto dos juniores. O tema do nosso culto de hoje é a palavra que revela. Vamos ler a nossa divisa? Ela se encontra lá em João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ver o que está escrito lá, hein? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, é ela que nos mostra aquilo que nós devemos melhorar, aquilo que não está legal.
É a palavra de Deus que nos revela. E um minutinho, gente, eu quero só dar uma olhadinha aqui no meu espelho pra ver se meu cabelo tá legal. Ai, será que a tia Cleide vai brigar? Tia Cleide, eu parei o meio do culto aqui pra dar uma olhadinha aqui no espelho pra ver se tá tudo bem. Eu vi na internet que eu consigo também me ver no fundo de uma colher. A imagem fica um pouco distorcida, mas eu consigo ver alguma coisa. Vocês sabem para que serve um espelho? O espelho, ele serve para nos mostrar aquilo que como nós estamos. Se está tudo bem com o nosso cabelo, com o nosso rosto, até com a nossa roupa. E você sabia que a Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é como uma pessoa que se olha no espelho e logo se esquece daquilo que viu. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 23. A palavra de Deus diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É muito sério isso, que nós venhamos ser não só ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. E a história de hoje, ela fala muito sobre isso. E ela se encontra, lá no Velho Testamento, é a vida de um personagem que a gente conhece muito bem, sobre a vida do rei Davi. Vamos abrir nossas Bíblias. A história também se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12. Você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, tá bom? O rei Davi amava muito a Deus. Ele era muito querido pelo seu povo. Ele era um rei forte, corajoso, que vencia as batalhas. Um certo dia, ele resolveu que não iria a uma batalha, ele ficaria no seu palácio. E depois de tirar assim a manhã, descansando, almoçado, ele foi tirar um cochilo e após acordar, ele foi dar uma volta lá no terraço do seu palácio. E começou a olhar a vizinhança, olhar. Opa! Quem é aquela ali que tá tomando banho? Deixa eu olhar mais de perto, calma aí. E começou a ficar observando uma certa mulher que estava tomando banho na sua casa. E ele ficou olhando. Não era para ele ficar olhando, ele viu aquilo ali, era para ele ter saído dali. Mas ao contrário, ele ficou lá, olhando. E ele se interessou cada vez mais por aquela mulher e pediu a um servo que a trouxesse para o palácio. O nome dessa mulher era Batseba. Ela era casada com um homem também que estava lá na batalha. E então, após ela ir lá para o palácio, ela passou um tempo com Davi, ele gostou muito dela. E depois desse tempo que eles ficaram juntos, Batseba descobriu que estava grávida. E ela ficou preocupada e falou isso com o rei. Afinal de contas, o marido dela não estava em casa, ele estava numa batalha, já estava passando vários dias, várias semanas fora de casa. E ela ficou preocupada, falou isso com o rei, e o rei Davi ficou pensando: como é que eu vou resolver esse problema? Deixa eu pensar. Bom, eu preciso resolver de uma maneira que ninguém descubra que eu fiz uma coisa errada. Tive uma ideia. E ele teve uma ideia. Ele mandou que chamassem Urias, que era o marido da Batseba, para passar um tempo em casa e que depois voltasse para a batalha. Então, Urias retornou da batalha, mas ao invés de ir para casa, ele não quis ir para casa, ele recusou isso. Ele disse que ele não poderia dormir na mordomia de casa, ficar com a esposa, porque seus colegas de batalha estavam enfrentando algo terrível, algo grave. E ele não poderia ficar na mordomia de casa. E então ele não aceitou ficar em casa. Então Davi ficou chateado. Puxa, minha ideia não deu certo. Bom, tive outra ideia. E ele teve uma outra ideia. Ele chamou Urias para jantar com ele no palácio. E durante o jantar, Davi deu bastante vinho para Urias, para que ele ficasse bêbado e fosse para casa para ele ficar um pouco com a sua esposa. Mas essa ideia também não deu certo. Urias preferiu ficar lá nas escadas do palácio, não quis voltar para casa, e Davi viu a sua ideia fracassar. Então ele teve uma ideia
uma terceira ideia que foi a pior de todas. Foi uma ideia assim, muito drástica. Ele teve a ideia de colocar Urias na frente da batalha. Ele escreveu uma carta para o comandante do exército, pedindo que Urias ficasse de frente na batalha, para que quando ele fosse atacado, ninguém ajudasse ele e ele fosse morto. E é exatamente isso que aconteceu, porque uma ordem do rei não poderia ser desobedecida. Urias foi colocado de frente na batalha. E então, durante um combate, ele morreu. O tempo passou, né? Depois de Batseba passar por aqueles dias tristes de ter perdido o marido, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela foi para o palácio e a vida seguiu, como se nada tivesse acontecido. Ninguém sabia o que Davi fez, ninguém sabia que Urias tinha morrido porque Davi colocou ele de frente para a batalha. Olha, estava tudo em secreto. Ninguém sabia, só Davi sabia, não é mesmo? Não, gente, Deus sabia. E de Deus ninguém esconde nada, não é mesmo? Deus não estava nada satisfeito com o que Davi tinha feito. Afinal de contas, ele tinha desobedecido os mandamentos de Deus. Não matarás, não adulterarás, não cobiçará a mulher do próximo. Davi tinha pensado que estava tudo bem, não tinha mais ninguém no caminho deles, não é mesmo? O marido de Batseba estava morto, ninguém descobriu o que aconteceu, estava tudo bem. Só que na verdade não estava, porque Deus tinha visto e aquilo tinha desagradado o coração de Deus. Então, um certo dia, o profeta Natã foi visitar o rei Davi no palácio e contar uma história para ele, uma história que Deus havia mandado o profeta Natã contar ao rei Davi. E a história dizia assim: que numa cidade havia um homem que era muito pobre, porém ele tinha uma ovelhinha que ele tratava com muito carinho. Ele alimentava aquela ovelhinha, ele cuidava dos pelos daquela ovelhinha, ele tratava daquela ovelhinha com muito amor. E nessa mesma cidade havia um homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitos gados e muitos outros animais. E um certo dia esse homem rico recebeu um visitante e, ao invés dele mandar que um servo matasse qualquer animal seu da sua fazenda, qualquer ovelha, qualquer gado, não, ele pegou a única ovelhinha daquele homem pobre. Gente, que horror! Que terrível, disse o rei Davi. Gente, esse homem merece morrer. Esse homem merece morrer. Então o profeta Natã disse: esse homem é você. Davi, esse homem é você. E agora, o que aconteceria com o profeta Natã? Será que o rei Davi mandaria matá-lo ou prendê-lo? Como será que Davi ficou após perceber que ele era esse homem que merecia morrer? Afinal de contas, essa história serviu como um espelho para Davi ver que ele estava agindo como esse homem rico da história, que tinha mandado matar a única ovelhinha desse homem pobre. Ele também mandou que pegassem a esposa de Urias, que era um combatente lá do seu exército. Após refletir nessa história, após lembrar da palavra de Deus e dos mandamentos, Davi reconheceu que tinha errado. Então ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que havia pecado, pediu perdão e Deus o perdoou. Porém, Deus o avisou que o bebê não viveria, ele morreria e que nunca mais ele teria paz na sua família. Tá vendo, gente? Que bom que Davi reconheceu o que havia feito. A palavra de Deus serviu como um espelho para Davi. E ele pôde reconhecer aquilo que havia feito de errado. E que assim como Davi reconheceu o que havia feito de errado, nós também venhamos a ouvir a palavra de Deus, e não só ouvir, mas também praticá-la. Porque aí nós não seremos aquele homem, né, como diz lá em Tiago, que se olha no espelho e logo esquece daquilo que viu. Mas nós vamos mudar de atitude. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é completa. Sempre tem uma mensagem para nós, Senhor. Ó Deus, guarda os nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra e mudar de atitude, Senhor.
Ó Deus, nos dê coragem, Senhor. Ó Deus, que no nosso coração haja verdade, Pai, que nós não venhamos a ter medo, Senhor, de te pedir perdão, Senhor, de reconhecer que nós erramos, Senhor, mas nós queremos trazer sempre à luz o nosso coração, os nossos pecados e te pedir perdão, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos perdoar, Pai. Obrigado porque nós te amamos, Senhor, e o Senhor nos ama também. Em nome de Jesus, amém. Que palavra abençoada, né, meus amigos juniores? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, primos, colegas de escola. E não se esqueça, toda quinta-feira temos nossos vídeos da Oficina de Talentos. Não percam. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.